Boa tarde. Tá dando pra escutar direitinho aí o áudio? Oi. Boa tarde. A gente está aqui com mais uma live do Grupo PET, que foi uma forma que a gente encontrou de estar mostrando para vocês quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos na Universidade Federal do Piauí, porque enquanto a gente está em casa de quarentena com nossa família, tem uma série de pessoas nos laboratórios, na universidade, fazendo projetos para tentar ajudar nessa crise, tentando fazer alguma coisa para poder combater tudo isso, certo? Meu nome é Isadora Lima, faço parte do grupo PET Potência e hoje eu vou falar com o professor Caio Damasceno, que está desenvolvendo um projeto de adaptação de ventiladores mecânicos para servir para até 4 pessoas, para no caso de algum colapso no sistema de saúde, como a gente está tendo, por exemplo, como a gente pode ter com o Covid-19, a gente está utilizando esse material. Vou aqui adicionar ele. Aguardando. O professor Caio está agora no laboratório da UF, para conectar, porque ele está no laboratório, mas vamos tentando aqui fazer a conexão com ele. Bem, enquanto ele se conecta, eu vou fazer aqui a apresentação dele. O professor Caio Damasceno Araújo, engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Piauí, mestre em sustentabilidade e eficiência energética nos edifícios e na indústria, professor de engenharia elétrica na Universidade Federal do Piauí e no Centro de Ensino Unificado do Piauí. Certo? Vamos conectar aqui com o professor. O Matheus falou que ele está tentando conectar e em breve vai entrar com a gente.
A gente está tendo problema para conectar com ele porque a conexão de internet do HU está meio instável agora, mas acredito que vai dar certo. Vamos aguardar aqui. O professor Caio está com problema de conexão, ele está indo agora para outro campus da UF, para o CT, para ver se ele consegue uma internet melhor para poder estar entrando em contato com a gente, tá? Bem, gente, a gente está tendo essa live aqui e amanhã a gente vai ter mais uma, que vai ser de saúde mental na quarentena, que é com uma aluna da UESP do nono período, que vai estar falando para a gente dicas do que fazer e o que não fazer, para a gente poder não tirar tanto nessa quarentena, nesse período que a gente está trancado dentro de casa, sem poder sair e tudo mais. O meu professor Caio está tentando entrar aqui de novo, ver se eu consigo contato com ele. Bem, gente, como eu já falei, mas muita gente entrou depois. Esse aqui é uma proposta nossa para estar apresentando projetos que estão acontecendo, os projetos que estão acontecendo na Universidade Federal do Piauí por conta do coronavírus, porque tem uma série de pesquisas sendo feitas lá e projetos como que a gente vai estar apresentando hoje, só que muitas vezes a gente não sabe porque não tem uma divulgação do que está acontecendo, do que está tendo dentro dos laboratórios. Então a gente pegou uma série de projetos que a gente conhece, a gente pesquisou projetos que a gente não sabia ainda que existia e tentou mostrar para vocês, a partir dessas lives, o que a gente está fazendo enquanto Universidade Federal para estar ajudando nessa situação de crise que nós estamos agora. A gente foi mostrado duas lives ontem, uma inclusive ainda está salva, que foi a das face sheets, as máscaras para proteção ainda está salva, você pode ver no nosso perfil, caso não tenha visto ontem. E aí temos agora essa live que vai ser do projeto do professor Caio, que está desenvolvendo respiradores mecânicos para serem adaptados para utilizar até em 4 pessoas. Porque como a gente sabe, não tem respirador para todo mundo, a gente está em uma crise do sistema de saúde e essa foi a forma que o professor Caio encontrou, junto com a equipe dele, que é a equipe Monarch, que é um grupo que cresce cada dia mais, de poder estar ajudando o nosso sistema de saúde, nossa comunidade em geral,
de alguma forma, diante dessa crise. Acredito que o professor Caio agora está se deslocando para outro campus da UF para poder tentar fazer a conexão com, com a internet, porque ele estava no laboratório do hospital, porque ele está fazendo uma série de testes com os respiradores, e agora ele está se deslocando para outro campus com um dos nossos alunos do PET para poder tentar pegar uma conexão melhor para falar com a gente, certo? Vamos aqui só aguardar ele. Hum. Tem uma pergunta aqui da Giovana, de quem está compondo a equipe atualmente. Até onde eu fiz parte, eu olhei com eles, Giovana. A equipe foi composta inicialmente por alunos da Universidade Federal do Piauí e depois foi se expandindo para pessoas que olhavam na internet, na página deles do Instagram, que é a equipe Monar, e queriam fazer parte do projeto, tinham ideias para tentar ajudar de alguma forma. E aí, hoje eles já têm, inclusive, pessoas do exterior ajudando com ideias, com projetos, uma série de coisas que estão sendo desenvolvidas dia por dia com a equipe de saúde, com a equipe de fisioterapeutas, de médicos, e um grupo de pessoas para tentar resolver os problemas que eles estavam tendo no projeto, os problemas, porque é uma ideia muito nova, eles pegaram um protótipo e a partir daí aperfeiçoaram para uma ideia que fosse mais aperfeiçoada, fosse com maior qualidade, que tivesse menos risco para os pacientes. E eles estão pegando pessoas de todos os grupos da saúde, da engenharia, de vários grupos para poderem, a partir daí, aperfeiçoar esse projeto, mandar para o Comitê de Ética ser aceito e distribuir para todo o Brasil. O Matheus falou aqui que ele já chegou no CT, vamos conseguir agora a conexão com ele. Consegui tirar essa máscara. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, desculpa, pessoal. Tava ali na rede do HU e hoje à tarde ela resolveu brincar com a gente. Tava funcionando perfeito de manhã, mas já mudamos aqui pro CT. Cabelo arrepiado aqui, tanto correr. Já mudamos aqui pro CT e tá funcionando. Tá certo. Bem, professor, já fiz uma apresentação sua, uma breve apresentação do projeto.
E agora eu queria que você falasse para a gente como é que está acontecendo esse projeto, qual a proposta de vocês, quem são as pessoas que estão participando dele atualmente, como é que está sendo o desenvolvimento dele em si. Certo, Isa. Seguinte, o projeto, ele, como acho que a maioria das pessoas que estão participando já sabe, ele surgiu de uma ideia de um aluno, e no primeiro dia a gente já convidou mais gente, porque desde o início a gente já pensava em fazer um projeto que fosse totalmente voluntário devido a toda a situação. E aí começamos a buscar pessoas-chave que eram bons em determinados temas para que juntos a gente conseguisse contribuir e conseguisse terminar o mais rápido possível, que é o que a gente está buscando. E aí surgiu a ideia da equipe pulmonar, primeiro aí com a Ilse, com o Prado, com o Fábio, com o Luan. E a gente foi convidando mais gente. Hoje a gente tem um grupo aí de quase 60 pessoas que contribuem da área de saúde, da área de engenharia, da área de engenharia mecânica, da área de engenharia elétrica. Tem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros intensivistas, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de outra área também que queiram contribuir de qualquer forma. E com relação ao desenvolvimento, a gente está com um protótipo pronto, de fato. Já conseguimos realizar praticamente todos os testes, que a gente chama de teórico-experimentais, que é utilizando pulmões teste. Eu não estou nem com nenhum exemplo aqui, porque eu não estou mais lá no HU, mas a gente utiliza uns pulmões testes, que são pulmões que simulam a complacência e simulam o comportamento do pulmão real. Com os pulmões testes, a gente conseguiu obter resultados excelentes. A gente só estava fazendo ajustes e melhorias, porque precisa garantir que o sistema vai funcionar por 10 dias, por 5 dias, por 15 dias, sem ter nenhum tipo de falha. E a gente concluiu o trabalho, na etapa final aí. A gente já concluiu o trabalho para envio para o Comitê de Ética e Pesquisa, e ele vai ser avaliado dia 22 de abril. Então, dia 22 de abril, o Comitê de Ética vai dar uma resposta para a gente, se vai ser possível ou não, e se não, o porquê da gente testar o primeiro protótipo com pacientes. Certo. Professor, no meio desse projeto, todos esses dias que vocês estão desenvolvendo, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no projeto em si para estar desenvolvendo esse ventilador mecânico? Dificuldade técnica? Sim, dificuldade técnica. A gente teve uma grande dificuldade com relação ao sensor de volume, porque um sensor de volume, ele custa, sensor de fluxo de ar, ele custa em média no mercado de R$3.000, R$4.000. E a nossa ideia era fazer um projeto que custe completo por menos de R$2.000. Então a gente precisaria de 4 sensores de volume para 4 pacientes, 2 sensores de volume para 2 pacientes, que só juntando os dois daria R$6.000. E aí a gente foi desenvolver um sensor de volume. Eu acho que a gente já está no 9º projeto de sensor de volume, mas já está funcionando perfeitamente, sem nenhum erro, e a gente está conseguindo resultados aí na faixa de menos de 1% de erro, então está excelente. 1%, né, Prado? Esses últimos resultados. Então está excelente. A parte técnica foi essa. E tem toda a parte burocrática também, porque por mais que o nosso projeto esteja funcionando, isso eu falo, ele está funcionando, a gente não pode distribuir ele deliberativamente aí para todo o Brasil. Por quê? Porque a gente já testou com alguns tipos de ventiladores, a gente já testou para alguns tipos de ventiladores, mas não necessariamente vai funcionar com todos. Então, tem que ter a pesquisa científica, a gente tem que provar por A mais B que vai funcionar com pessoas sem oferecer risco à saúde dela, porque a partir do momento que tem a possibilidade de existir algum risco grave, a gente não quer que o projeto seja aplicado, então a gente está garantindo toda a segurança do paciente para ter certeza que ele vai ser aplicado da melhor forma possível. É a questão que tem da fiscalização versus a urgência que a gente tem desses materiais. Enquanto a gente estaria deixando de salvar uma pessoa para salvar 4 ou vice-versa, todo esse ponto que tem essa... O Comitê de Ética vai estar avaliando, né? É justamente isso, assim, ó. Para o pessoal que é da área de saúde, se tiver alguém da área de saúde aí na live agora, a gente não está fazendo simplesmente uma distribuição de ar do ventilador, como foi proposto por alguns outros estudos americanos, que simplesmente você divide igualmente o ar. Com isso, só com T você conseguiria. O que a gente está fazendo é uma distribuição que ela é monitorada e controlada. A gente consegue fazer um controle da pressão de PIP, que é a pressão mínima que
na linguagem leiga aqui, o pulmão ele vai secar no período de expiração até uma determinada pressão. E essa pressão de PIP ela é super importante, está sendo um dos parâmetros mais importantes no tratamento da SARA-CoV de 2019. Então, a gente adaptou o controle de PIP. Então, o nosso projeto ele tem um controle de PIP individual para cada paciente, que é um dos principais parâmetros. Com relação aos parâmetros de pressão e de volume, a gente não tem um controle individual ainda, mas a gente consegue garantir o monitoramento perfeito, de saber exatamente a quantidade de volume de ar e a quantidade de pressão individual para cada paciente. Professor, eu acredito que esse aí que você acabou de falar tenha sido o que foi posto no manifesto estadunidense, que eles foram contra esses respiradores, que foi Sim. as coisas que vocês tentaram buscar para sanar esses problemas que eles colocaram em mãos e a partir daí não ter nenhum problema para a saúde do paciente que está utilizando, certo? Exatamente. A Associação Americana de Cuidados Respiratórios, ela divulgou um manifesto de 16 associações dando razões do porquê de não utilizar os ventiladores compartilhados. E realmente eles têm razão. Nas 11 razões que eles dão, eles têm razão de ser preocupados com relação a isso. Foi o que a gente fez. A gente pegou as 11 razões do porquê não utilizar os ventiladores e deu uma solução ou na engenharia, ou na técnica, ou na clínica para aquela razão. Por exemplo, eles diziam que não poderia ser utilizado esse sistema de ventiladores porque ia haver contaminação cruzada. Através do sistema de válvulas unidirecionais, a gente conseguiu evitar que haja contaminação cruzada. Eles dizem lá que controlar individualmente, ou monitorar individualmente volume e pressão de cada paciente seria praticamente impossível. A gente tem um sistema que monitora individualmente cada paciente por pressão e por volume. Eles disseram que seria praticamente inviável fazer um controle de PIP. A gente tem um sistema que faz um controle de PIP individual para cada paciente. Então, para cada uma das 11 razões que eles deram do porquê não utilizar o ventilador, a gente aportou uma solução na engenharia do porquê utilizar. Por isso que a gente está bem confiante no nosso projeto e esperamos que depois dessa fase burocrática, que aqui estamos agora, de validação na Anvisa, registro de patente e aprovação do Comitê de Ética, a gente consiga distribuir o mais rápido possível para todo o Brasil, apesar de já saber que não vai ser rápido. Tem todo um processo de produção aí que precisa ser muito bem monitorado e garantida a qualidade. Professor, nessa questão de distribuição, quais são as expectativas de vocês para estar distribuindo? Só em Teresina, no Piauí, ou vocês pretendem mandar para qualquer lugar que for possível no Brasil esse projeto? A ideia é mandar para todo lugar que seja possível. A gente já tem inclusive um site que está no ar, mas ainda não está finalizado, que o João Marcos está cuidando. A gente montou um aplicativo que é para conseguir classificar os pacientes com mecânica respiratória pulmonar o mais próximo possível. E aí o Lucas, que eu acho que inclusive está nessa live, que é lá da Noruega, ele está ajudando, já trabalha com isso, com produtos médicos, em design de produtos médicos, conhece todos os processos de produção e ele está ajudando muito a gente com essa fase de regulação, de regulamentação na Anvisa e pensar nos próximos, enquanto a gente está focado no protótipo para fazer dar certo, para testar com o paciente, ele já está focado, está em outra linha de como a gente vai conseguir escalar isso, vai conseguir distribuir isso na maior quantidade possível para todo o Brasil na menor quantidade de tempo. Então, a gente já entrou em contato com fornecedores da China que conseguiriam garantir que a nossa placa, nosso circuito impresso, estaria aqui depois de 8 dias que a gente enviar para ele. Então, claro, pedindo em grande quantidade. Tem uma equipe trabalhando com essa parte de como vai acontecer a distribuição, mas a gente aqui mesmo no laboratório está focado em testar, provar que vai dar certo. Mas, nesse esquema, já que tem algumas pessoas voltados e pensando simplesmente, somente, com outros assuntos também, na distribuição, vai facilitar quando a gente chegar no passo que é aplicar ele na prática. Sim. Tem uma pergunta aqui do Matheus, que ele está perguntando se vocês têm trabalhado em parceria com outras iniciativas, se há alguma outra iniciativa que aborda uma questão semelhante aqui no Brasil e em outros lugares, que vocês estão entrando em contato para ter uma troca assim, de conhecimento. Sim, inclusive a gente participa de vários outros grupos, os alunos individualmente, o Matheus está num projeto de ventilador individual,
tem o Gildário com o pessoal da Tron, daqui de Teresina, que também estão desenvolvendo um ventilador individual, que está participando dos nossos grupos, a gente estuda deles. Tem outras iniciativas que entraram em contato, da Petrobras, da UNB, que está em contato com a gente. Tem um monte de gente que estava fazendo projeto individual, que está em contato com a gente. Tem, se eu não me engano, é Lucas, engenheiro mecânico lá da UFMG, que está com a gente também. Eles estão fazendo um projeto lá de ventiladores mecânicos, então a gente está tendo intercâmbio de ideias. Todos esses projetos são voluntários, então toda ideia que seja válida, aplicável e interessante, a gente também pega e aplica para ver se funciona. E estamos com um grande intercâmbio de informações de profissionais. E tem uma pergunta aqui que foi enviada para a gente ontem, se vocês estão aceitando doação, estão fazendo vaquinha, como é que estão pegando esse dinheiro para viabilizar o projeto, caso vá para frente realmente? Que vai pra frente. Esse projeto em si, a gente gastou muito pouco com ele. E aí, a gente, claro, gasta um pouco mais dos R$2.000, porque a gente tem coisas que não funcionam, tem sensores que a gente compra e não é adequado, que a gente pensava na fase de projeto que seria, quando foi testar na prática, ele apresentava ruídos. Então, nessa fase de projeto, de encontrar os melhores materiais, encontrar os melhores meios, a gente acaba gastando um pouquinho mais. Mas aí teve a FAPEP, o presidente da FIEP, desculpa, da Federação de Indústrias do Estado do Piauí, que doou os primeiros equipamentos para a gente. Teve iniciativa privada, teve a Miriam, lá de Belo Horizonte, que mandou uns equipamentos. Teve de Fortaleza, a Liliane de Fortaleza, que a gente estava desesperado por umas válvulas PIP. Lá em Fortaleza eles tinham, e estava super difícil de enviar por correio. Ela saiu do trabalho dela, foi lá comprar na loja e enviou para a gente. Então, tem um monte de gente ajudando, meio que não oficial, mas que estão garantindo a viabilidade do projeto. E agora a gente não aceita nenhum tipo de doação. Já recebemos vários tipos de mensagens de gente querendo doar, inclusive altas quantias, mas a gente está esperando, dizendo, não, espera, vamos provar que vai dar certo com pacientes, e quando entrar na fase de escalabilidade, eu salvo no meu contato na agenda com um asterisco bem grande, vários asteriscos, na verdade, para assim que funcionar, que a gente provar que funcionou com pacientes, que fizer todos os testes, baseado em toda uma metodologia científica, todo um experimento científico, comprovado tanto pela equipe médica quanto pela equipe de saúde, funcionou, beleza. A gente vai abrir vaquinha online para arrecadar a maior quantidade de dinheiro possível para conseguir fazer essa distribuição também o mais rápido possível. Certo. E tem uma pergunta aqui do João Paulo, ele está querendo saber a questão de como é que vai funcionar para os vários tipos de marcas e aparelhos dos ventiladores mecânicos. A gente sabe que existe no mercado uma quantidade infinita de ventiladores. Como é que vai funcionar isso? Certo. Primeiro, os ventiladores eles vão ter que garantir a robustez e vão, por exemplo, eles vão ter que, se funcionar para 4 pessoas, porque a nossa fase inicial de teste é para 2 pessoas. Funcionando para 2 pessoas, a gente abrange o nosso projeto para 4. E aí, por exemplo, o ventilador ele tem que garantir que ele vai entregar um volume corrente de mais de 2.000 ml, 2 litros, caso vai funcionar para 4. Isso tudo tem nas especificações técnicas de cada ventilador. E aí, cabe, a gente está produzindo também toda uma parte de procedimento, de protocolo. Tem protocolo para tudo, por exemplo, protocolo para retirada do paciente do ventilador compartilhado para passar para o ventilador individual, tem protocolo. Tem protocolo para inserção do paciente no ventilador compartilhado. Tem protocolo para checar se o ventilador ele tem as características necessárias que permite a ele o compartilhamento. Então, a gente está elaborando um material que já está bem extenso, com todas as recomendações e com tudo que deve ser feito. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de frisar também, Isa, é que é o seguinte, a gente está fazendo todo esse projeto esperando que a gente, rezando para não usar ele. Porque se a gente usar ele, significa dizer que a quantidade de pacientes que necessitam de ventiladores individuais já é maior do que a quantidade que a gente tem disponível. A gente só está fazendo esse projeto para funcionar numa extrema emergência de pandemia, num cenário de guerra mesmo, em que a quantidade de ventiladores não seja o suficiente para atender a quantidade de pessoas que estão precisando. E aí é baseado nisso que a gente está motivado. A gente quer, de fato, tudo, pessoal, que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo, rezando para que não seja utilizado. Porque se não for utilizado, significa dizer que a quantidade de respiradores que a gente tem disponível
é suficiente para atender a todos os pacientes. A gente está fazendo um projeto para o cenário inverso, como está acontecendo na Itália, que são as pessoas morrendo com dispneia. Que, assim, no meu ver, na opinião médica também, é um dos piores tipos de morte que existe, que é diferente do enforcamento, é diferente do afogamento, que é rápido. A dispneia, que é a pessoa, quando morre com falta de ar, ela agoniza por mais de 8 horas. E a Itália, por exemplo, hoje está enfrentando uma crise com a falta de ventiladores, que os médicos têm que escolher quem vai colocar no respirador e quem não vai. Então, eles escolhem, eles estão decidindo a quem salvar. E a nossa ideia é fazer esse projeto para receber a maior quantidade de pacientes possíveis. Tanto que a gente fez um modelo de gestão, inclusive, para os hospitais. A gente propõe, junto com o nosso projeto, um modelo de gestão que a gente nomeou modelo 2080, que é, por exemplo, só utilizar 20% dos respiradores, eles sendo compartilhados, e deixar 80% deles sendo individuais. Porque dessa maneira a gente consegue aumentar ainda 60% a 70% a capacidade do hospital e consegue garantir o controle individualizado e de qualidade para cada paciente. E esses ventiladores compartilhados, eles só seriam utilizados para a entrada dos pacientes nos hospitais. Enquanto tivesse entrando gente e não tivesse ventiladores, eles estariam indo para o compartilhado. À medida que os ventiladores individuais fossem sendo disponibilizados, eles iam sendo transferidos do compartilhado para o individual. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Júnior Raposo. Se as pressões inspiratórias e PEP conseguem chegar em ambos os pacientes? Como é? Desculpa? As pressões inspiratórias e PEP conseguem chegar em ambos os pacientes? As pressões inspiratórias a gente consegue que seja igual para cada um. A pressão máxima e a pressão de platô ela é igual. A gente não consegue hoje controlar ela. Mas a pressão de PIP, a gente consegue controlar individualmente para cada paciente. Se tiver um paciente que precisa de uma PIP de 10, ele vai ter a PIP de 10. Se tiver um paciente que necessita da PIP de 8, ele vai ter a PIP de 8, PIP de 5, PIP de 6. Então, o PIP é controlado individualmente para cada paciente. O volume e a pressão, eles são monitorados. Aí é a equipe de saúde que decide se o paciente está nos níveis de acordo com o esperado ou não. Para isso, a gente fez um sistema de alarme, que na hora de conectar o paciente, ela coloca, por exemplo, paciente A, ele pode ter um volume de ar entre 400 e 600 ml de ar. Então, se sair de um desses dois parâmetros, um sistema de monitoramento e supervisão avisa a equipe médica que paciente A não está de acordo com os parâmetros estabelecidos. Mas aí, pressão e volume a gente consegue monitoramento. PIP a gente consegue controle em cima dela. Certo. E estão perguntando aqui como é que vocês estão lidando, os integrantes daqui, principalmente o pessoal que está mais dentro do projeto, fazendo todo dia nos laboratórios, com a vida pessoal, com o risco de contaminação do vírus, como é que vocês estão dividindo as horas de trabalho e coisas do tipo. A gente está trabalhando, eu acho que dormindo umas 4 horas por dia no máximo, estourando. Que a gente está correndo contra o tempo, fazendo tudo, toda essa documentação, tudo leva tempo. A gente está criando uma ONG agora, que o Gabriel, inclusive, está nos ajudando. Tem outra, o pessoal aí focado com a Anvisa. Então, a gente está, de fato, correndo contra o tempo. Com relação aos meus alunos, que são os que estão aqui na linha de frente, que é o Matheus Prado e o Ailson, eles estão praticamente, literalmente, morando comigo. Eu moro só. E eles, para não voltar para casa e ter risco de infectar as pessoas quando voltam para casa, estão morando na minha casa, estão morando no meu apartamento. A gente vem junto para o hospital. Claro, no hospital a gente tem todos os cuidados, até mesmo aqui no bloco. Eu só tirei a máscara aqui para falar com vocês, porque fica chato e o som não ia sair muito bem. Mas a gente está cuidando tomando todos os cuidados, usando os EPIs, usando os EPCs, tomando todos os cuidados necessários. O HU separou uma sala de cirurgia para a gente, que ela é isolada. Ela não fica na ala do pessoal de Covid, ela fica na ala de exames, que é quase na entrada, que é diferente da entrada que entra o pessoal de Covid. Então, a gente praticamente está vivendo de quarentena lá dentro dessa sala. E, claro, risco tem. Seria muito menos arriscado se a gente estivesse dentro de casa, na Netflix. Mas é um risco que a gente aceita totalmente correr, assim, correndo esse risco para tentar ajudar nisso aqui. E contribuir um pouquinho assim para toda essa crise. E o João Paulo está perguntando aqui se vocês utilizaram impressão 3D em algum momento do projeto. Em várias etapas do projeto a gente utilizou 3D. Porque tudo que precisa de adaptação a gente faz 3D. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, aproveitando em tempo real. Ó.
A gente está imprimindo... Que peça é essa, Prado? Essa aqui é o ventilador e a adaptação da válvula PIP. Aqui a gente está imprimindo uma das partes do sensor de volume, bem rosinha aí, ó, e a adaptação da válvula PIP. A gente faz com ela também. Porque a válvula PIP a gente compra no mercado já pronta. E a gente adaptou ela através da impressão 3D para a gente utilizar no nosso sistema de maneira controlada. E, professor, em relação ao custo que sairia do mercado de um respirador normal para essa adaptação que você está tendo, que vocês estão fazendo, qual é a diferença de custo em relação a isso? Então, os ventiladores eles estão em torno de 50 mil, 60 mil reais. Tem ventiladores mais baratos, só que tem um grande problema aí, que não há ventiladores no mercado. Não há. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar 10 respiradores, ventiladores, não pode usar respiradores, já foi repreendido sobre isso pela equipe de saúde, que o nome correto é ventilador, respirador é a pessoa. Mesmo que você tenha o dinheiro de comprar 10 ventiladores, você não vai conseguir comprar 10 ventiladores. Por quê? Porque não há produção de 10, você não tem disponível 10 ventiladores no mercado. Então, o nosso projeto ele é mais essencial, inclusive, por isso. Porque, à medida que os ventiladores vão sendo produzidos, a gente pode ir conseguindo uma sobrevida a essas pessoas que, infelizmente, estariam meio que condenadas, de fato, à morte se não utilizasse o ventilador, porque ele é para ser usado por casos raríssimos e quando a gente viu que estava em torno de 20% das pessoas infectadas quando há necessidade de utilizar a ventilação mecânica para o tratamento. E aí, os testes que vocês fizeram já foram feitos por enquanto de 2 respiradores, de 2 pulmões, né, de testes, e de 4 foi... De 4 pulmões de teste. Todos eles no HU? Todos os testes foram realizados no HU. A gente está a gente coletava em torno de 24 milhões de dados por dia. Então, a cada segundo a gente conseguia em torno de 20 medidas para cada tipo de sensor. E aí coloca 8 sensores que tem no sistema, fora todo o controle e monitoramento. E aí todo o processamento que tem nos nossos microcontroladores. E aí a gente pega esses 24 milhões de dados e nenhum pode estar fora do padrão. Então a gente tem que garantir que todos eles, durante um dia inteiro, não saiam, não tenham ruído nem nada. A gente conseguiu resultados excelentes, eu considero excelentes, na questão de monitoramento, e conseguiu também na questão do controle da PIP. E aí, esses dados a gente só não divulgou ainda, porque o artigo está saindo essa semana, a gente vai escrever para uma revista de pneumologia. Amanhã a gente tem uma reunião com um pneumologista lá do HU, para, inclusive, apresentar o projeto de fato para ele, mostrar como é que funciona, mostrar que não só é a distribuição igualitária do ar, mas uma distribuição controlada e monitorada, para ele, inclusive, ajudar a gente na escrita desse artigo para essa revista científica. Porque a gente precisa dessa etapa também, de validar os nossos dados científicos através de uma publicação de renome. O Davi está perguntando aqui quais são os softwares que vocês estão utilizando para poder fazer o monitoramento. Como é? Quais são os quê? Desculpa. Softwares. A gente está utilizando código base, código em C, e fazendo o nosso próprio software. A gente está construindo o nosso próprio software. E a gente vai disponibilizar esse código, esse software, esse algoritmo em open source para quem quiser utilizar. E, professor, qual é a expectativa de vocês para a finalização dos testes? No caso da aprovação pela Anvisa do produto, qual a expectativa de vocês para estar jogando para o mercado, para os hospitais, esse material? Eu costumo dizer assim, que 1 minuto depois a gente já vai estar preparado para fazer. Se dia 22 o Comitê de Ética disser, pode testar com o paciente, a equipe estiver pronta dia 22 à tarde, a gente já faria os testes. A gente está correndo contra o tempo. Então, assim, hoje a gente está com o protótipo pronto, a gente está com o protótipo funcionando. Está funcionando, pessoal, está funcionando. No entanto, a gente precisa de todas as etapas de validação. E aí, a nossa ideia é o seguinte, conseguindo de manhã, a gente publica à tarde. Se a Anvisa liberar de manhã, de tarde, está disponível para todo mundo. Então, deixa eu ver, o Damásio está perguntando como é que vão mitigar os problemas quanto à contaminação cruzada. Contra a contaminação cruzada, a gente tem umas válvulas unidirecionais, tanto nas vias de entrada quanto de saída. Então,
Quando o paciente expirar o ar, vai ser impossível, primeiro, que ele volte pela via da inspiração, e segundo, depois que ele passa pela via da expiração, é impossível de voltar até mesmo para ele, imagina para os outros. Por quê? Porque a gente tem válvulas unidirecionais que garantem que o ar passe somente em um sentido. O ar pode passar, mas não pode voltar. Dessa maneira, a gente garante que o fluxo de ar vai ser todo unidirecional e que um paciente não receba o ar de outro paciente. E para isso é importante a informação. Todos os pacientes eles precisam obrigatoriamente estarem curarizados, que é estar em estado sedado. A respiração deles, de todos, tem que ser controlada pela máquina. Porque se o paciente ele interferir na respiração, a gente não conseguiria fazer essa divisão de ar igualitária para todos os quadros. Sendo que, por exemplo, uma respiração de um paciente teria uma frequência diferente do paciente A, teria do paciente B. Então, a gente não conseguiria casar o nosso sistema. Para que isso ocorra, os pacientes precisam estar curarizados, eles precisam estar sedados para que aceitem a frequência de respiração da máquina. E Matheus Ferreira está perguntando aqui como é que é possível contribuir com o projeto hoje, caso esteja alguém querendo contribuir com alguma coisa, seja na montagem, alguma coisa que vocês ainda estão precisando hoje em dia. Pessoal, a gente precisa de todo tipo de ajuda, porque toda ideia é muito bem-vinda. Por exemplo, para fazer o sensor de volume, a gente testou o tubo de pitot de avião, a gente fez um protótipo na 3D, um sistema que mede a velocidade do avião, e funcionou, só que aí daria muito trabalho de a gente conseguir calibrar ele em larga escala. A gente testou por tubo de Venturi, a gente testou a adaptação dos dois, testou pelo princípio de funcionamento do ananômetro, testou pelo princípio de funcionamento do tacômetro. E aí, no final, a gente conseguiu um que funciona por efeito Hall. E todos esses, teve o Guguinha, o Gustavo aí, lá da Universidade de Minas, que consegue, assim, a gente fala para ele numa live de 15 minutos depois, 20 minutos depois, ele está com o projeto pronto aqui no ponto da gente imprimir aqui na impressora 3D. O cara é fera, o cara é muito fera. E a gente fala a nossa ideia, então ele sugere uma ideia, já manda, a gente imprime aqui e já vai testar. E aí essa última funcionou muito bem, com o erro baixíssimo, e a gente está assim, com um protótipo pronto. E aí, para contribuir, a gente tem aquele grupo, Estudo Pulmonar, que qualquer pessoa pode entrar, e aí qualquer pessoa pode contribuir. Se você viu algum artigo interessante, se você viu que saiu alguma coisa na mídia interessante, se saiu algum edital que a gente pode concorrer, você pode jogar lá no grupo que tem as pessoas chaves que vão direcionar para os devidos líderes, que a gente tem vários líderes em várias etapas, e qualquer contribuição que você possa dar para o nosso projeto, pessoal da saúde, se tiver qualquer crítica, a gente está aceitando, é a hora de aceitar todas as críticas, porque se tiver isso daqui de risco, a gente tem que resolver antes de colocar o produto no mercado. Certo. Então a gente está vendo aí o projeto do professor Caio, um projeto incrível, com toda uma equipe enorme para tentar desenvolver esses respiradores. E as perguntas que foram enviadas para a gente aqui já terminaram, e eu acredito que seu tempo está bem corrido também, a questão de coisas que tem para fazer para o projeto. Eu queria dar espaço agora para uma consideração final do senhor, em questão do projeto, de estímulo mesmo para a comunidade acadêmica que está aqui vendo tudo isso, se motivando a mais na frente, ou até mesmo agora está desenvolvendo algum projeto do tipo. Então, eu deixo espaço agora para você e para esse ponto. Certo. Primeiramente, nesse espaço de consideração final, eu gostaria de agradecer muito a vocês do PET, tanto por esse espaço quanto por o espaço físico aqui mesmo, que a gente está utilizando o laboratório de vocês para conseguir fazer tudo. E a gente está no laboratório do PET aqui quase 24 horas por dia, quando não é aqui, é no HU. Então, agradecer a vocês de coração por ter disponibilizado esse espaço, por ter disponibilizado as cabeças também, que é o Prado aqui, vocês que todos estão envolvidos com o nosso projeto. Os materiais que a gente utiliza, faltou uma coisinha, a gente está utilizando daqui, contabilizando, tá? A gente vai devolver tudo. E o espaço também, e toda a contribuição que vocês estão dando para a gente, para que a gente consiga tirar esse projeto do papel. Pois tá certo. Eu só agradeço aqui em nome de todo o PET. E agradeço também pela oportunidade de estar entrevistando você, que é uma pessoa incrível, que é um professor muito admirado em torno de toda a comunidade acadêmica da UF. É isso. Muitíssimo obrigado. Pois tá, tchau, foi ótimo, viu, Isadora? Tchau, gente. Até mais.
Eu deixo aqui a consideração que o nome da equipe é @equipe Pulmonar, que está sendo E Pulmonar, excelente. Pessoal, quem quiser entrar, entre em contato pelo Instagram, pede o link do grupo do WhatsApp, que aí vocês podem entrar lá. A gente aceita profissionais de todas as áreas, da área de direito para ajudar a gente com a Anvisa, de todas as áreas a gente está aceitando todo tipo de ajuda. Então entra lá no @equipe.pulmonar, pede para entrar no grupo que vai ter alguém para lhe responder e para lhe colocar. A gente consegue receber todo tipo de ajuda, tanto pelo Instagram quanto pelos grupos de WhatsApp. Pois tá bom, professor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tá, tchau. Bem, gente, essa foi a nossa terceira live do PET Potência. E é bom lembrar que amanhã a gente vai ter mais uma live, só que dessa vez na questão de saúde mental. A gente vai estar conversando com estudantes do 9º período sobre isolamento, sobre o que fazer e o que não fazer para não ter uma crise mental nesse período e o que cada um de nós pode estar fazendo para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento mental, nessa época que tem que estar todo mundo dentro de casa, todo mundo trancado, lutando para que essa pandemia não se espalhe, não chegue a gente, não chegue a um membro da nossa família e tudo mais, certo? Então, eu aguardo vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, e é isso. Tchau, tchau. Obrigada.